Assalamu alaikum, galera! Seguindo o fluxo da série Origens da Islamofobia, hoje é a última parte sobre as cruzadas. Lembrando que eu me baseei principalmente nesse livro, Maomé, uma biografia do profeta, da pesquisadora Karen Armstrong. E, para falar sobre as cruzadas, me baseei muito neste livro, Guerra Santa, do Jean Florry. O link para a compra de ambos você encontra logo abaixo desse vídeo, na descrição. Lembro que esse é um vídeo introdutório sobre as cruzadas. Posteriormente, pretendo também fazer um vídeo específico sobre o fenômeno histórico cruzadas. Fica aí mais uma promessa para o canal. Então, vamos lá? Antes de falar exatamente sobre as cruzadas, precisamos ver alguns antecedentes. Como eu disse na aula anterior, para Karen Armstrong, o Islã era a potência do período medieval, crescia política, religiosa e culturalmente. Enquanto isso, os reinos europeus cristãos ocidentais estavam politicamente enfraquecidos e divididos. A gente pode sim questionar essa ideia de Islã como potência, não dizendo que o Islã não tinha poder político, religioso e cultural na época medieval, tinha e muito. Mas a gente precisa pensar que essa potência não era unificada e unida. O Islã estava territorialmente e politicamente também dividido em vários califados. Eu falei da situação europeia, mas ela começou a mudar entre o século X e XIII, segundo alguns autores. E essas mudanças favoreceram o nascimento das cruzadas, que influenciaram muito para o surgimento da islamofobia. Mas que mudanças foram essas que aconteceram na Europa Ocidental? Falando brevemente sobre elas, a primeira dessas mudanças foi um clima melhor, que ocasionou em melhores colheitas e mais alimentos para alimentar uma população que já estava crescendo muito. Além disso, houve um desenvolvimento técnico na área das construções, tanto de edifícios quanto de estradas. As cidades também cresceram muito na sua importância política. Logo, esses fenômenos favoreceram a expansão europeia, ocidental, ou seja, as cruzadas. Essas mudanças que ocorreram entre o século X e XIII favoreceram para o surgimento das cruzadas, em fins do século XI. E o que foram as cruzadas? Para a professora Fátima Regina Fernandes, as cruzadas foram um período de longo enfrentamento militar no Oriente, exatamente onde hoje são a Síria e a Palestina, entre os séculos XI e XIII, e no Ocidente, na Península Ibérica, entre os séculos VIII e XV, período de grande domínio político do Islã naquela região. Já para o historiador francês Jean Florry, que analisou as relações entre o conceito de Guerra Santa e as Cruzadas foram uma Guerra Santa cujo objetivo era libertar Jerusalém. Esse autor leva em conta o crescimento das peregrinações de cristãos ao Santo Sepulcro de Cristo em Jerusalém a partir do século XI. Logo, ele encara a cruzada como uma guerra santa com o objetivo de libertar Jerusalém, ou seja, tirar Jerusalém do poder político do Islã. Para esse autor, a Europa mudou totalmente sua situação depois do ano 1000, pois passou de cidadela sitiada, como ele diz, para uma região em expansão. Então, as cruzadas podem sim ser encaradas como uma expansão da cristandade ocidental rumo a regiões ao leste, ou seja, ao oriente. Aquelas mudanças ocorridas na Europa Ocidental que eu falei incentivaram o Papa Urbano II a convocar a primeira cruzada em 25 de novembro de 1095 no Concílio de Clermont, em Clermont-Ferrand, na França. Essa primeira cruzada durou de 1095 a 1099. De início, o Papa respondeu ao pedido de auxílio do imperador bizantino Aleixo I, ou Aleixo I, cujas terras na Ásia Menor estavam sendo invadidas pelos turcos teljúcidas, ou seja, tropas muçulmanas. E aí o Papa transformou esse pedido de auxílio em uma convocação para a Guerra Santa, para libertar o Santo Sepulcro de Cristo em Jerusalém das mãos dos infiéis. Os infiéis, nesse caso, para os cristãos medievais, eram os muçulmanos. Entendido brevemente o que foram as cruzadas, vamos relacionar tudo o que vimos até aqui para compreendermos mais sobre as origens da islamofobia. Karen Armstrong diz que com as cruzadas, os cristãos, de um modo geral, se importaram mais em conhecer
o Islã e o profeta Muhammad, pois, nessa expansão rumo ao Oriente, se depararam com um poder político islâmico forte. Poder político tanto na mão de árabes quanto de turcos. Ela fala que por volta do ano de 1120, os cristãos já sabiam muito sobre o Islã, mas de forma equivocada e estereotipada, por meio do mito de Mahundi, por exemplo, e com aquela biografia sobre o profeta que eu falei, datada do século VIII. Então eles sabiam sobre o Islã, mas de uma forma equivocada. Como eu falei de início, o Islã nem era considerado uma religião independente, era uma heresia do cristianismo. Nesse mesmo período que ela fala, o século XII, se desenvolveram muitos mitos, como o mito de Carlos Magno, o mito do rei Arthur, o mito de Robin Hood e o mito de Mahundi, que era um mito que vinha muito a calhar num contexto de cruzadas, ou seja, num contexto de guerra. Um inimigo vai falar bem do outro? Não. Então o mito de Mahundi servia muito para os cristãos, assim falando basicamente, servia para os cristãos falarem mal dos muçulmanos. Mas lembro aqui que as cruzadas não podem ser resumidas a casos de guerra. Houve momentos de trégua. As cruzadas aconteceram do século XI ao XIII no Oriente. Portanto, houve momentos de trégua e de intercâmbios culturais entre cristãos e muçulmanos. Não podemos reduzir as cruzadas apenas a conflitos bélicos. Em suas pesquisas, Karen Armstrong afirma que o mito de Mahundi, juntando com o contexto das cruzadas, acabou ficando arraigado no imaginário ocidental medieval, com elementos que existem até hoje. Mas o que é isso, imaginário? De forma muito breve, imaginário é o conjunto de imagens visuais, mentais e concretas, ou sistema de imagens visuais, mentais e concretas que compõem o acervo mental e conceitual de determinada sociedade em determinado período. Certas imagens sobre os muçulmanos foram criadas durante a divulgação do mito de Mahundi e durante as cruzadas, e essas imagens permanecem até hoje no imaginário ocidental. Como quais imagens? Como a imagem de um muçulmano como um ser violento, que adora sangue, guerra, como um ser naturalmente violento. Ou seja, como um muçulmano como um ser ruim, diabólico. Podemos ver nisso sim origens da islamofobia. Como a própria Karen Armstrong diz, o período das cruzadas, quando se estabeleceu a figura fictícia de Mahundi, foi também uma época de muita tensão e negação na Europa. Isso é claramente expressado pela fobia contra o Islã. Como a própria Karen Armstrong fala, o mito de Mahundi diz muito sobre a sociedade que a produziu. Por exemplo, nos relatos do profeta Muhammad como um libertino sexual. Isso tem mais a ver com a repressão sexual que os cristãos sofriam do que com a vida sexual do profeta, de fato. Além disso, o estigma do Islã como religião da espada, criado durante as cruzadas, reflete a ansiedade cristã em relação à sua identidade, ou seja, reflete uma preocupação velada com a relação conflituosa entre a agressividade dos cruzados, belicosidade dos cruzados e a mensagem pacifista de Jesus Cristo. Bem, encerro aqui a série Origens da Islamofobia. Com ela, espero ter mostrado indícios desse problema no tempo, mostrando que ele é um problema histórico, datado e que não precisa ser de forma nenhuma reproduzido hoje em dia. Espero que a historização da islamofobia contribua com o combate contra esse preconceito, contra esse problema. Para você que assistiu essa série desde o começo, desde o episódio 1, eu agradeço pela audiência, convido para se inscrever no canal e seguir o Orientalismo na Rede, no Blogspot, no Facebook e no Instagram. Assalamu alaikum e até a próxima!